que não passam. Esse é o primeiro, o que se quer. Se quer simplesmente regular a Constituição, mas se quer mais. Né? É fundamental quebrar o monopólio que a gente chama da propriedade cruzada dos meios de comunicação. É um absurdo que uma mesma família controle os meios de comunicação mais importantes de uma determinada área. O exemplo clássico é o do Rio Grande do Sul, e acho que um pouco de Santa Catarina, com a RBS, onde o sujeito liga o rádio de manhã, acorda, liga o rádio, e tem um comentarista dando opinião do patrão e da visão dele sobre política. Ele abre a 0 hora e é o mesmo comentarista. Aí ele liga no jornal da televisão e é o mesmo comentarista. E ao longo do dia as coisas se repetem. Isto é antidemocrático, isto é ditadura. Isto é uma ditadura da informação. Né? É isto que se quer combater com uma lei que impeça, como é a lei argentina, que um mesmo grupo controle um conjunto grande de meios de comunicação, que se abra espaço para outras vozes, para outras visões de mundo. E uma coisa ainda um pouco mais específica é o direito de resposta. O direito de resposta que foi abolido pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele derrubou a lei de imprensa, e hoje não há nenhum instrumento legal para as pessoas poderem se confrontar àquilo que os meios de comunicação produzem. Contra isso, há duas falácias que são repetidas constantemente. Primeiro é a da censura, quando se busca um instrumento de fácil compreensão do público, que é a palavra censura, e se coloca a censura como símbolo daquilo que é exatamente o contrário dela. Acabei de dizer, o que a gente quer é mais vozes, quer liberdade de expressão. E se usa a palavra censura para dizer que aqueles que querem a liberdade de expressão estão querendo a censura. E não há muito como... E é difícil essa discussão, porque o fantasma da censura, apesar da ditadura ter acabado há tanto tempo, ainda está presente na sociedade brasileira. Então há o uso falacioso dessa mensagem para impedir a discussão da anticensura, que é uma lei democrática de comunicação. E a outra falácia que se repete constantemente é de que a tecnologia resolve tudo. Agora a moda é dizer que com a TV digital, com tantos canais, não há necessidade de lei. Todo mundo vai ter canal de televisão. Todo mundo vai ter canal de televisão. Então, não há necessidade de lei. Mais ainda, agora a televisão vai ser vista pela internet. Então, vai haver uma multiplicação de oferta tão grande que não precisa de lei. A mesma coisa era dita, e eu não me esqueço, nos anos 80, quando se dizia, agora vem a TV a cabo, vai ter tanto canal que também não precisa de lei. Nós sabemos o que é a concentração da TV a cabo no Brasil. Melhorou um pouquinho agora com essas mínimas cotas que foram abertas com a lei aprovada no ano passado. Então, essas falácias são colocadas com obstáculos grandes que a gente tem que combater quase que diariamente, porque elas são repetidas diariamente por aqueles que não querem esse avanço democrático. Eu acho que essa luta pela democratização, ela se trava basicamente, e eu vou concluir porque já estou chegando aos 10 minutos, basicamente por dois caminhos. Um é esse, a busca de um marco regulatório moderno, democrático, a exemplo das grandes democracias do mundo e das democracias latino-americanas, e a outra é o fortalecimento das redes públicas de televisão e das mídias alternativas. Hoje o debate com os blogueiros mostrou a importância dessa mídia, como ela já está hoje, a mídia alternativa, se contrapondo efetivamente, na prática, às mensagens da mídia tradicional, da indústria cultural consagrada nos últimos 100 e poucos anos e que ainda é a indústria de massa em todo o país. O fortalecimento das redes públicas, das emissoras públicas e da formação de redes alternativas é outro caminho para enfrentarmos esse bloqueio midiático imposto pelas grandes empresas de comunicação. E aí a participação do governo é fundamental nos dois aspectos, tanto em assumir finalmente uma iniciativa que leve à discussão na sociedade e depois ao legislativo de um projeto de lei democrático, por um lado, e por outro lado,
dando incentivo às redes públicas, dando incentivo publicitário às redes alternativas, deixando de lado esta outra falácia, que é o uso da chamada mídia técnica para a distribuição das verbas publicitárias do governo, porque essa falácia, ela simplesmente esconde o tratamento igualitário dado a desiguais. O que é a mídia técnica? Nós só damos, a publicidade do governo é dada para os veículos de maior tiragem ou de maior audiência, por isso se exclui toda a mídia alternativa. Se trata de uma maneira igual, desiguais. Empresas poderosas com blogueiros que também precisam e necessitam das verbas públicas para poderem trabalhar, para poderem colocar em funcionamento os seus blogs. E não são eles particularmente que precisam. Quem precisa é a sociedade, porque eles trazem e levam para a sociedade as informações contra-hegemônicas. Eu acho que esses dois caminhos são os caminhos que nós estamos trilhando com muita dificuldade, mas eu espero que se amplie. Obrigado. O debate sobre a liberdade de imprensa e necessidade de um novo marco regulatório da mídia no Brasil. E aproveito agora, passo a palavra para o companheiro Rui Falcão. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui os companheiros e as companheiras da mesa, os blogueiros e blogueiras, os companheiros e as companheiras que nos acompanham aí nas suas casas, os internautas em geral. Estou vendo aqui o jornalista Rodrigo Viana, que entre nós, estava aqui o deputado Durval Ângelo também. Cadê o Durval Ângelo? Está tuitando o Durval Ângelo. Então, e saudar o Daniel em nome de toda a coletividade aqui, pelo esforço, pela boa organização, por essa coragem de estar realizando a terceira Web4, com todas as dificuldades que a gente sabe que isso representa. Eu quero incorporar como minhas aqui as intervenções dos que me antecederam. Eu acho que existe grande consenso entre nós sobre as questões aqui levantadas. Eu queria, nesse pequeno tempo que me foi dedicado aqui, tratar essa questão dos meios de comunicação e da liberdade de expressão e da sua ampliação no país como o cerne da questão democrática brasileira. Eu quero tratar a questão da democratização da comunicação do ponto de vista político, e não político partidário, simplesmente, embora o nosso partido tenha posição, nem tudo que o partido defende o governo tem condições de executar, embora seja o nosso governo, mas já digo de saída que o projeto que a Rosane vai apresentar em seguida tem o nosso apoio e nós vamos ajudar na coleta de assinaturas. Então, por que eu quero tratar isso do ponto de vista da questão democrática? Pode parecer estranho falar disso, porque desde que se restabeleceram as eleições diretas no país e que nós temos assegurado o direito de reunião, os sindicatos não estão sendo perseguidos diretamente, as centrais sindicais foram reconhecidas formalmente, nós podemos entender que vivemos uma democracia. E é verdade que, se compararmos com o terrível regime que tomou conta do Brasil a partir de 64, é evidente que nós vivemos uma democracia. Mas eu quero dizer que é uma democracia ainda restrita. Porque se nós colocarmos, se a gente atentar para o artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo direito, todo poder emana do povo, e por ele será exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos, nós não conseguimos atingir ainda esse princípio basilar da democracia brasileira. Seja porque nós não temos aqui no Brasil ainda vigorando o princípio de cada pessoa um voto, todos conhecem as distorções do regime federativo no Brasil, mas sobretudo porque há duas questões que eu considero essenciais que não são
democráticas. A primeira é a questão política e a outra é a questão da comunicação. E dentre as duas sobreleva seguramente a questão da liberdade de expressão. Eu acho que nós vivemos muitos avanços nos últimos 10 anos, todos reconhecem que houve uma impressionante abertura de novas oportunidades para a população, 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente, constituindo uma nova geração de trabalhadores e trabalhadoras, e não de classe média, trabalhadores mesmo. 22 milhões e meio de pessoas saíram da miséria. Enfim, podia me estender aqui bastante sobre as mudanças que o Brasil conheceu nos últimos 10 anos. Mas simplesmente esse amplo processo de inclusão social e o fato do povo brasileiro ter sido colocado como protagonista de várias mudanças que ocorreram nesse período, não garante por si só que a gente viva num regime plenamente democrático. Eu quero dizer que nós temos só inclusão social não é possível, não consegue romper essa contradição entre uma sociedade hierárquica, autoritária e a existência necessária de uma democracia plena. Porque nós temos 4 tipos de monopólio no Brasil, que precisam ser quebrados por 4 reformas. Nós temos o monopólio do dinheiro, que é controlado pelo capital financeiro, embora ele circule nas nossas mãos, mas o controle da circulação da mercadoria e dinheiro é feito pelos grandes bancos, pelas financeiras do Brasil e do exterior. É preciso uma reforma tributária progressiva que taxe as rendas grandes, a transmissão de bens, e não simplesmente essa reforma necessária do ICMS para estabelecer equilíbrio no Pacto Federativo. Nós temos o monopólio da terra, e por isso é necessária ainda uma reforma agrária no país, não nos moldes tradicionais da reforma burguesa realizada na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos o monopólio do voto, devido ao sistema político e eleitoral que vigora no país, e daí a necessidade de uma reforma política. E nós temos o monopólio da informação, da opinião e da palavra, que precisa ser rompido pelo marco regulatório e outras medidas que ampliam a liberdade de expressão no país. Eu diria até que o direito de livre expressão hoje é tão essencial quanto o acesso a bens materiais. No momento em que todo mundo está valorizando ter chegado ao mercado de consumo, a gente ter uma política de transferência de renda que incorporou milhões ao mercado, a gente tem uma evolução do salário mínimo em 10 anos, 70% em termos reais, das categorias de trabalhadores, 90% delas terem alcançado aumentos salariais acima da inflação, mas não há a possibilidade de ter acesso a esse bem precioso que é a livre expressão do pensamento e a possibilidade de difundir opiniões livremente. E isso interfere na questão democrática. Por quê? Porque os meios de comunicação, eles ajudam a compor um amplo bloco de oposição que trava o avanço desse processo democrático. Esses meios não são neutros, não são objetivos, e junto com a alta cúpula do Estado, eles travam o avanço da democracia. Então, além dos partidos de oposição conservadores, nós temos os grandes meios monopolizados, oligopolizados, junto com setores do judiciário, setores do Ministério Público, que não permite que a gente mexa nas estruturas de poder real na sociedade. Esses meios estão intactos ainda hoje, apesar da ditadura ter acabado, a ditadura militar, mas essa estrutura de poder real, que não se modifica com o voto popular, permanece intacta. Olha aí os pronunciamentos das Forças Armadas, setores das Forças Armadas. Olha o único país do continente que ainda não puniu os torturadores, e o Supremo Tribunal Federal considera que a anistia é recíproca, vale para os torturados e vale para os assassinos e torturadores. Esse é o tipo de oposição que existe no país. E os meios de comunicação monopolizados,
interdita o debate político, censuram a opinião que não é deles. Então, quem pratica a censura não são aqueles que querem democratizar a comunicação e querem o marco regulatório. Quem censura a opinião, quem trava a livre circulação de ideias, são os monopólios e os oligopólios da comunicação. Nós não podemos deixar que o poder de informação concentrado em poucas empresas se transforme em censura da opinião alheia. Esse que é o significado do nosso movimento, resumidamente, que eu entendo. A liberdade de expressão, ela surgiu inicialmente na época do liberalismo, não do neoliberalismo, do liberalismo, surgiu como um direito individual. Hoje, inclusive com a convergência de meios, com o grande avanço que os meios tiveram, a liberdade de expressão é um direito social, e mais que isso, interativo, não unidirecional. É por isso que ele precisa ser, essa liberdade precisa ser ampliada dentro de um novo conceito. Com meios democráticos, nós podemos ter uma formação democrática e pluralista da opinião pública. E por que, paralelamente a isso, é preciso também fazer a reforma política? Porque o Congresso, tal como existe hoje, ele expressa desigualdade da distribuição de renda. Lá estão os lobbies do agronegócio, do capital financeiro, das teles, como lembrou o professor, das escolas privadas, dos planos de saúde privados, de certas igrejas evangélicas e dos proprietários de meios de comunicação, entre os próprios parlamentares também, que uma boa parte deles também são proprietários de rádios, de televisões, e ilegalmente concedem outorgas e funcionamentos para emissoras para eles próprios, quando deveriam estar impedidos legalmente de fazê-lo. Então, é preciso, ao mesmo tempo, democratizar a representação política e democratizar os meios de comunicação. E a democratização da representação política se faz, entre outras medidas, principalmente instituindo o financiamento público das campanhas eleitorais. O voto não pode ser considerado uma mercadoria, um sistema político condicionado pelo dinheiro, que o poder econômico financia desigualmente as campanhas, estimula a corrupção, a simbiose entre quem financia e quem é financiado, e o peso do poder econômico, cerceando, segmentando as candidaturas. Basta ver hoje nos partidos políticos que começam a ser penetrados por esse sistema, quem consegue ser candidato pela primeira vez. Então, eu acho que é fundamental nós associarmos nesse momento a luta pela democratização dos meios de comunicação junto com a reforma do sistema político eleitoral. E a reforma do sistema político, ela requer também listas partidárias, de identificação do eleitor com seus representantes nos partidos políticos, nos programas, para que não haja esse comércio vergonhoso do tempo de TV, do fundo partidário, que uma lei recente pretende agora coibir e é apresentada injustamente como uma lei que cerceia o funcionamento dos partidos políticos. Não é verdade. Quem conseguir lá as 500 mil assinaturas pode registrar o seu partido. Não há nenhuma objeção na lei que tramita hoje no Senado e que o Supremo Tribunal Federal, judicializando cada vez mais a política, proibiu a continuidade da tramitação. Por fim, só para mencionar aqui, em concordância com o Lalo, medidas que a gente teria que adotar, que eu acho que estão presentes também no projeto que a Rosane vai apresentar. Desconcentração do mercado, promoção de culturas regionais e nacional, valorização da produção independente, cotas nacionais em todas as plataformas, diferenciação e separação de distribuição e produção, universalização da banda larga, radiodifusão comunitária e o direito de resposta. Então, para encerrar, eu pediria também a todos aqueles que têm compromisso com a democracia no Brasil que participem das duas campanhas, da campanha
pela democratização dos meios de comunicação e da campanha do sistema político eleitoral do Brasil. Muito obrigado. Comunicando aqui aos companheiros blogueiros nesse encontro, que quem já puder ir formulando o seu questionamento para a mesa, já pode fazer, que nós vamos receber e vamos passar aqui em função do tempo. Ainda tem uma mesa ali, o Sérgio já está ali, né, já vigiando o tempo que ele também vai ter que administrar, enfim. E agora eu aproveito para passar a palavra para a nossa companheira jornalista e professora Luiziane Lins. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Parabéns aqui a todos os que militaram de forma árdua para que saísse esse encontro, em especial o companheiro Daniel, que é um guerrilheiro da blogosfera. Sem ele, a gente não estava aqui junto, só eu acompanhei a luta que o Daniel travou para poder viabilizar esse evento. E no momento onde a gente deveria estar estimulando isso, todas as instituições deveriam estar cada vez mais estimulando esse tipo de debate, de discussão. Eu, quando dava aula, antes de me licenciar para exercer o mandato, eu dava aula nessa área de semiótica, semiologia, toda essa questão da fotografia especial, do vídeo, do cinema, então tratava dessas questões com os meus alunos. Já agora que eu retornei à universidade, além dessa área de semiótica, coube também para mim entrar na discussão teórica, sociológica, filosófica da comunicação e da política. Então eu costumo dizer para os meus alunos, eu digo, gente, o tema da nossa disciplina é comunicação e política, mas na verdade nós estamos falando só de política, porque comunicação é instrumento. Comunicação é instrumento da política, é instrumento da transmissão do status quo, é instrumento das classes dominantes do país e é instrumento dos grandes conglomerados mundiais. A comunicação oficial, essa comunicação que está posta, ela não é nada mais do que isso. Quase sempre, se a gente parar para pensar, a grande imprensa, ela, com raríssimas exceções, são meios, são veículos, instrumentos, mas que servem para defender interesses de corporações empresariais. Se você parar para pensar, se você vê que determinada empresa ou determinado grupo tem um meio de comunicação, tem ou jornal ou televisão, às vezes tem tudo, rádio, normalmente ele está dentro de um contexto de uma série de outras empresas e tem lá a comunicação para defender os interesses daquelas empresas. Então, quanto maior o conglomerado empresarial, também maior a defesa dos interesses dessas mesmas empresas, desse mesmo grupo, enfim, isso é o que a gente vê. Então, passa a ser uma luta desigual, com a diferença que agora nós estamos abrindo novos caminhos. Bertolt Brecht, ele dizia, ele tem um livro que fala sobre a verdadeira comunicação, e ele dizia que o nome chama assim, A Reforma Agrária no Ar, que era exatamente quando para se democratizar as ondas do rádio, e ele dizia que só existiria um sistema verdadeiramente democrático quando o receptor ele fosse em potencial um emissor também. Então nós chegamos no momento, e eu acho que aí as redes sociais elas foram fundamentais, porque podem ter certeza, nós estamos vivendo uma grande revolução em pouquíssimo tempo. Nós estamos vivenciando um momento ímpar na sociedade mundial, onde essa questão do virtual, onde essa questão das redes sociais, elas têm um papel e elas precisam cada vez mais, e esse encontro é fundamental para isso, encontrar uma função social que venha interferir, furar, desequilibrar essa comunicação do que já se falava dos aparelhos ideológicos do Estado. Porque aí a gente compreender radiodifusão, o audiovisual, como o que eu chamo de, na sociologia se chama de fala expandida. Ou seja, fala expandida de ideias, de pensamentos e da construção de ideologia.
Então, se eu tenho nesses meios as falas expandidas de interesses, de pensamentos, de ideologia de setores dominantes, fica muito desigual estar estabelecendo através de instrumentos com menor repercussão, porque a televisão, minha gente, não vamos se iludir não, é uma bomba. A televisão é uma bomba. E a gente, como construir hegemonia sem acesso aos principais veículos da chamada comunicação oficial? Eu estou chamando a grande empresa de comunicação oficial no Brasil. Porque se a gente parar para pensar, apesar de todos os avanços sociais que o governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma, que tiraram e que estão tirando mais de 40 milhões de pessoas da pobreza, ainda temos os meios audiovisuais no Brasil, principalmente a televisão, como a principal forma de entretenimento do povo brasileiro. E isso aí é o tempo todo a construção de quê? De ideologia. Ideologia é a construção do que eu chamo a construção da hegemonia dos ideários que permeiam essa classe dominante. Então não é só a notícia que é dada do jeito que quer, é também a forma que a única forma que esses setores têm de se informar. Muitas vezes são setores que não têm a tradição da cultura de ler. Nós temos um país que ainda não lê muito quanto deveria. E a correria do dia a dia, o cansaço, etc. e tal, do trabalho, faz com que as pessoas tenham mesmo falta de concentração para a leitura. Então, elas fundamentalmente, elas se comunicam, elas recebem comunicação através de quê? Da televisão e do rádio. E quem está emitindo do outro lado? Então, a gente falava muito na universidade, eu tenho falado muito, sobre essa questão da análise crítica dos meios de comunicação. Lá atrás, se a gente começar desde a época que o ser humano começou a querer se comunicar, através de grunhidos, através da imitação do som da natureza, através das inscrições na caverna que a gente tinha lá até hoje, eram formas de comunicação, da imprensa de Gutenberg até agora o Facebook e outras coisas mais. A touchscreen, que essa geração agora é a geração touchscreen, né? Que as crianças hoje pensam que a televisão tem... Se bem que já tem televisão interativa assim, mas chega lá e tu fica querendo passar os canais com o dedo. Que é uma geração que a gente está vendo quanto que essa geração tem tido outra relação com o saber, com a informação, né? E a gente sabe que saber é poder. Então, concluído, eu queria dizer, tem 2 livros que eu acho interessantes, que buscam um pouco a visão da comunicação como produto. Tem um livro que já é um livro antigo, mas é um que vale a pena se ler, que chama Notícia, um Produto à Venda, da Cremilda Medina. E tem um livro do professor Ciro Marcondes Filho da USP, que chama O Capital da Notícia, dizendo que, independente de qualquer coisa, a notícia ela é a mercadoria das grandes conglomerados de comunicação.